Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias assim mais poderosas e, vamos ser sinceros, bem desconfortáveis da filosofia política, o Leviatã do Thomas Hobbes. É uma provocação lá do século XVII, sabe? Mas que até hoje nos faz parar e pensar. Por que afinal a gente troca a liberdade por segurança? E a resposta que o Hobbes dá, bom, ela é bem mais sinistra do que se costuma imaginar. Vamos começar com a frase mais impactante e talvez a mais arrepiante de Hobbes. Essa ideia é a base de todo o raciocínio dele. Ela pinta um quadro de um mundo sem controle, sabe? Um caos absoluto. Um ponto de partida bem sombrio que ele usa para nos mostrar a necessidade de uma autoridade total. Para a gente entender a solução que o Hobbes propõe, primeiro a gente precisa sentir o tamanho do problema que ele imaginou. Ele pede para a gente visualizar um mundo sem regras, sem nenhuma autoridade, sem governo. Um lugar que ele deu o nome de o estado de natureza. Pensa só nisso. Liberdade total. Cada um tem o direito a tudo, literalmente, inclusive o corpo do outro. Não tem lei, não tem nada que impeça alguém de fazer o que quer. É um mundo em que a única regra, no fim das contas, é a autopreservação, custe o que custar. E olha só as consequências disso. Essa liberdade sem limites não leva ao progresso. Pelo contrário, leva à paralisia total e ao pavor. É lógico, né? Sem segurança ninguém vai investir em nada, ninguém vai criar, ninguém vai cooperar. A vida vira uma luta constante e brutal só para sobreviver o dia de hoje. E essa aqui é provavelmente a frase mais famosa de Hobbes. É o resumo cruel que ele faz da vida nesse estado. Cada palavra aqui, solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, foi escolhida a dedo para pintar o cenário mais desolador possível. É um jeito de nos fazer perguntar se a tal liberdade total é algo que a gente realmente quer. Bom, isso nos leva, naturalmente, à próxima pergunta. Mas por quê? Por que um mundo de gente livre seria um inferno? O que tem na nossa natureza que nos levaria para essa guerra sem fim? A resposta de Hobbes é direta. O problema está na gente. Ele aponta 3 gatilhos principais na natureza humana. 3 motivos básicos para o conflito. E o detalhe importante aqui, para ele, isso não é uma falha de caráter, não. São impulsos primários, quase instintos que todo mundo tem e que, sem o freio, nos jogam uns contra os outros. O que o Hobbes está dizendo aqui é que nossos desejos mais básicos, por coisas, por segurança e por status, nos levam direto para o conflito, se não tiver ninguém para botar ordem. A gente compete por ganho, ataca por medo e briga por orgulho. É um ciclo vicioso que se alimenta da nossa própria natureza. Então, diante dessa realidade terrível, a razão aponta uma saída de emergência. Hobbes argumenta que pessoas racionais não escolheriam viver com medo o tempo todo. A solução, então, não vem da força de um contra o outro, mas de um acordo. Um grande acordo coletivo. E aqui está o centro do dilema. De um lado, o direito de natureza, que é essa liberdade total para fazer o que for para sobreviver. Do outro, a lei da natureza, que é a voz da razão dizendo: ei, vamos buscar paz porque essa guerra constante vai acabar com todo mundo. No fundo, é uma escolha entre a liberdade absoluta e a própria sobrevivência. A saída é um pacto, o famoso contrato social. É como se todo mundo dissesse: ok, eu abro mão do meu direito a tudo, eu abaixo minhas armas, mas tem uma condição essencial, que todo mundo faça a mesma coisa na mesma hora. É um ato de confiança em massa, mas uma confiança que precisa de uma garantia, de uma força maior para se sustentar. Só que esse contrato tem um preço, e o preço é altíssimo. Para garantir que ninguém vai quebrar o acordo, é preciso criar um poder tão gigantesco, tão intimidador, que ninguém sequer pense em desafiá-lo. E é aqui que nasce o Estado. Hobbes usa o nome Leviatã, aquele monstro bíblico, para deixar bem clara a força descomunal, quase apavorante dessa entidade. É uma criação artificial, feita pelas pessoas, com uma única missão: impor a paz e a segurança, a qualquer custo. E para esse sistema funcionar, Hobbes é categórico. O poder do soberano tem que ser absoluto, indivisível. Ele decide o que é certo e errado, quem é dono do quê, quando começar uma guerra. Qualquer tentativa de dividir esse poder, qualquer questionamento à sua autoridade, para Hobbes é um passo certo de volta ao caos da guerra civil. Agora a gente chega na parte mais radical, a mais difícil de engolir. Como cada pessoa é autora das ações do soberano, já que todo mundo concordou em dar o poder para ele, Hobbes diz que reclamar do soberano é, na lógica, reclamar de si mesmo. Criticar o Leviatã na visão dele não faz nem sentido. Simplesmente não há espaço para contestação.
E isso nos deixa com essa barganha, essa troca proposta por Hobbes que atravessa os séculos. Ele nos força a encarar uma pergunta fundamental, que era relevante lá no século XVII e continua sendo talvez mais do que nunca hoje. O que vale mais? A liberdade sem limites, com todos os riscos que ela traz, ou a segurança absoluta, mas que custa a nossa autonomia? A resposta para essa pergunta é o que continua moldando o mundo em que a gente vive.